Muito boa tarde. O meu nome é Anabela Vaz Ribeiro, eu sou diretora executiva do United Nations Global Compact em Portugal e estou aqui convosco no quinto aniversário da Aliança ODS Portugal, que é um projeto do Global Compact em Portugal e que foi criado faz precisamente agora 5 anos para poder essencialmente acolher as organizações não empresariais cujo contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável merecia ser devidamente destacado. Nós estamos aqui numa conferência sobre consumo e produção sustentável. Connosco temos aqui 4 convidados de várias organizações, portanto tentámos criar aqui um painel multi-stakeholder que eu vou passar a apresentar e espero que gostem da sessão. Caso tenham alguma questão, alguma dúvida que queiram partilhar ou algum contributo, poderão fazê-lo através do chat. Nós temos preparados aqui um conjunto de temas para falar convosco, mas, havendo possibilidade, obviamente tentaremos dar resposta a algumas questões, se o tempo nos permitir e se nos for possível. Portanto, connosco vou começar pelas senhoras, portanto, temos a doutora Cristina Cisa Vieira, que é a vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. Muito obrigada por estar connosco. Temos também a doutora Fernanda Santos, que vem da DECO e que também muito obrigada por ter participado neste painel. E temos connosco também o engenheiro Aires Pereira, que é presidente da LIPOR, também uma organização subejamente conhecida, e o engenheiro Pedro Lago, que vem em representação da SONAI, e também muito obrigada pela vossa participação. Felizmente, as questões de trabalhar à distância permitem juntar pessoas de várias regiões do país, sem nós termos o incómodo da deslocação, e isso obviamente também nos ajuda. Muito bem, passando aqui ao nosso tema em destaque, digamos assim. Portanto, o consumo e a produção sustentável é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda das Nações Unidas, como todos nós bem sabemos. Tenho muita pena de dizer que em Portugal a tradução deste objetivo não foi feita de forma totalmente fidedigna, porque houve aqui uma troca entre consumo e produção e na realidade nós devíamos ter seguido aquilo que é a metodologia internacional, porque é o consumo que leva às questões, que leva as organizações a alterar a sua produção e não o inverso, e portanto tenho pena que isso tenha acontecido assim, mas enfim. Basicamente este objetivo tem metas relacionadas com várias áreas, algumas delas relacionadas com resíduos, e daí o convite a algumas das entidades aqui presentes, outras relacionadas com o desperdício alimentar, mas também com o turismo sustentável e muitas outras coisas, as questões da economia circular, etc. São estes os temas e os tópicos que nós queremos aqui discutir convosco, e eu se calhar passaria a primeira palavra aqui ao engenheiro Aires Pereira para nos fazer aqui um pouco do enquadramento de nós precisamos de fazer, em termos globais, não apenas em Portugal, uma redução significativa ao nível dos resíduos. Essa redução, como é que nós estamos, como é que está esta situação em Portugal? Pode partilhar um pouco connosco? Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de partilhar convosco um bocadinho daquilo que é o trabalho que a LIPOR tem feito ao longo dos últimos 37 anos nesta área dos resíduos. Eu diria que o estado da arte em Portugal não é famoso. Não é famoso porque, se tivermos em atenção os últimos números que foram publicados, daquilo que são as metas às quais o país está obrigado a cumprir, estamos muito longe dos objetivos fixados, e ainda por cima assistimos, agora na parte final do ano de 2020, a uma inversão completa da política do Ministério do Ambiente relativamente a estas áreas. E, como sabe, estas áreas não são áreas que se possam mudar de um dia para o outro. São investimentos que já se fizeram há mais de 20 anos, que têm o seu percurso normal e, portanto, inverter tudo isto, fruto de uma política fiscal, fundamentalmente, criação de novas taxas, redução de valor em produtos que nós pomos no mercado, por via deliberativa, é sempre muito difícil das empresas poderem acomodar tudo isso em tão curto espaço de tempo. Só para lhe dizer,
na nossa operação no próximo ano, no ano de 2021, que estamos em curso, temos uma redução de 6 milhões de euros daquilo que é a nossa operação normal, ou seja, num orçamento tão pequeno, é muito difícil de acomodar isto por via administrativa e não nos parece que a solução seja pegar nisto e refletir em tarifas e taxas. Já todos nós estamos no limite daquilo que é possível ser cobrado, estamos numa situação pandémica que também tem acresce um problema grande àquilo que é o rendimento das famílias e, portanto, vejo o próximo ano e os seguintes com muita preocupação neste setor e que naturalmente, a partir, quando tivermos que aprovar os novos tarifários em setembro deste ano, a ERSAR vai obrigar a refletir estas taxas nas tarifas e eu não sei como é que esta equação vai ser resolvida porque nós vamos assistindo um pouco por todo lado à dificuldade que as pessoas têm em cumprir. E, portanto, eu acho que isto é um problema acrescido para o sistema, mas de qualquer das formas a LIPOR tem uma estratégia montada ao longo dos últimos 20 anos fundamentalmente, em que apostamos muito. Só para dar nota, para que as pessoas percebam qual é a dimensão, nós tratamos cerca de 500 mil toneladas de resíduos por ano, correspondente à produção de resíduos de 1 milhão de pessoas. Dessas 500 mil toneladas, este ano atingimos e ultrapassamos as metas que nos estavam fixadas, ultrapassamos os 50 quilos por habitante no que diz respeito à recolha seletiva, no que diz respeito à deposição de resíduos em aterro, que é uma grande preocupação que todos temos face àquilo que é a capacidade do país, que está praticamente esgotada, fruto de uma política de importação de resíduos que irá ter consequências gravosas nos próximos tempos, quer pela desconfiança que hoje as populações têm para a possibilidade de se montar novos aterros, porque nós perdemos aqui o trabalho que tinha sido conseguido ao longo dos últimos 20 anos e, portanto, esta questão do aterro é muito importante e nós, este ano, só depositamos em aterro 1,47% dos resíduos. Como sabe, a meta é 10%. Sim. E Portugal está em 58%. E isto não se resolve com um passe de mágica de um dia para o outro, não se fazem desaparecer os resíduos. E, portanto, aqui a LIPOR tem feito um trabalho importante, porque temos uma estratégia que vai desde a valorização multimaterial à valorização orgânica, dar nota que há muito empenho na recolha daquilo que nós chamamos os biorresíduos, os restos da comida, mas a capacidade para os tratar está completamente esgotada. Só para lhe dizer, nós temos uma central de tratamento e de valorização de matéria orgânica que tem uma capacidade instalada de 60 mil toneladas e este ano, com o canal Oreca praticamente encerrado, nós atingimos as 47 mil toneladas, ou seja, porque estamos a incentivar muito a recolha seletiva com o nosso projeto do porta a porta e, portanto, vamos criar aqui um problema que é não ter capacidade para tratar aquilo que estamos a recolher e, como sabe, fazer uma central nova não é uma coisa que se vá ali à loja do lado comprar, portanto, é um projeto que nós temos que contém várias variáveis que é naturalmente determinante que o Ministério do Ambiente defina quais são as políticas que quer para uma nova central, se é para produzir energia elétrica, se é para produzir biogás, se é para produzir metano, enfim, e nada disso, e esse trabalho não está feito, nem se percebe como vai ser a remuneração desses produtos, por forma a podermos investir mais de 100 milhões de euros na execução de uma nova unidade. E, portanto, digamos que a LIPOR tem este trabalho. Temos vindo, somos uma entidade pública e, portanto, também não percebemos muito bem como é que nos criam algumas dificuldades, porque nós não distribuímos dividendos, os nossos dividendos são investimento nos municípios e na comunidade e, portanto, e estamos muito preocupados com o reflexo desta política do Ministério do Ambiente naquilo que será o sistema tarifário a aprovar em setembro de 2021 para aplicar em 22 e que prevejo enormes dificuldades nesse setor se nada for feito para alterar estas últimas determinações. E, portanto, digamos que de uma forma mais ou menos larga, é este o nosso contributo
e infelizmente não é este o reconhecimento que esperávamos por parte dos responsáveis do ambiente em Portugal. Muito bem. Muito obrigada pelo seu contributo. Eu aproveitava para passar a palavra aqui à Cristina Cisa Vieira, CEO e Vice-Presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, porque esta mudança, esta necessidade de trabalhar sobre os resíduos vai depender de duas coisas. Depende, por um lado, do comportamento das empresas e das organizações e, por outro lado, também do comportamento dos consumidores, que eu deixaria ali para falar um pouco com a Fernanda. Falando aqui com a Cristina, qual é que considera que é aqui o papel das organizações da hotelaria e o vosso papel mesmo enquanto associação, porque uma das metas deste Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a redução do desperdício alimentar em 50%. E daquilo que acabámos de ouvir, parece que nós vamos no sentido inverso, não é? Não tem som. É a frase do ano, não tem som, ou do ano passado. Bom, em primeiro lugar, queria felicitar a Aliança ODS Portugal pelo seu 5º aniversário e agradecer, na pessoa do seu presidente, engenheiro Mário Parra da Silva, o convite que foi feito à Associação de Hotelaria de Portugal para estar nesta comemoração e particularmente nesta mesa redonda, e aproveito então para cumprimentar a ilustre moderadora e os colegas do painel. Ora bem, a Associação de Hotelaria de Portugal está vocacionada, como todas as associações profissionais, associações de classe, associações patronais, para criar as melhores condições para o negócio dos seus associados florescer. E, nesse sentido, importa também verificar que hoje condições de crescimento do negócio são, por um lado, a sustentabilidade também no pilar, porque económica já a temos por assumida, também nos pilares social e ambiental, e o reconhecimento junto da comunidade do impacto que efetivamente esta atividade, neste caso a atividade turística e a atividade hoteleira em particular, têm para o desenvolvimento da própria comunidade, quer ao nível local, quer ao nível nacional. Nós sabemos que realmente o turismo tem um peso muitíssimo expressivo na economia portuguesa, no emprego, no volume de empresas que direta e indiretamente gravitam neste nosso universo, e é algo que nos devemos orgulhar, porque deve-se não só às nossas qualidades intrínsecas, mas também ao facto de termos tido o saber e o engenho e a arte, privados e públicos, de fazer deste país um destino turístico. E isto não se tem por adquirido. Não é pelo facto de sermos muito bonitos e muito simpáticos que somos um destino turístico que ganha prémios internacionais e que tem crescido sustentadamente também, mais aliás na riqueza que gera do que, por exemplo, nas dormidas. Ora bem, sabemos também que os impactos que, como qualquer atividade humana, são gerados pelo turismo, devem-se mais, lá está, ao facto de haver transporte aéreo, por exemplo, e no nosso caso somos em mais de 90% dependentes do transporte aéreo, do que efetivamente às atividades intrínsecas da própria atividade de alojamento, ou seja, a pegada ecológica que deixamos na pool geral da pegada do turismo, bastante inferior àquela que outras subatividades são geradas, isto falando, portanto, do alojamento. É evidente que uma das preocupações, até porque o negócio, para ser sustentável também do ponto de vista económico, tem que ser racional e razoável, não é? Portanto, a questão do desperdício, não apenas do desperdício alimentar, a nós preocupa-nos bastante mais como associação de alojamento que somos, de desperdícios, desperdício energético, desperdício de recursos, levou-nos efetivamente como associação a criar um programa, e foi aliás assim que conhecemos a Aliança ODS Portugal e o engenheiro Parra de Silva, o programa OSPES, que é um programa corporativo de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental na hotelaria. Isto passou primeiro por uma ideia aparentemente simples, mas como todas as ideias simples é preciso tê-la, que é reintroduzir na economia social os bens em bom estado de conservação da hotelaria, mas que já não estavam, digamos assim, brand new, por exemplo, e portanto começámos pelos têxteis e portanto fizemos um programa coletivo em que os hotéis, como fazem ciclicamente a renovação
dos seus equipamentos, das roupas de cama, dos atoalhados, da palamenta, portanto, dos talheres, etc., até das amenities, portanto, dos consumíveis, arranjámos, de facto, uma maneira de que estes fossem reintroduzidos na economia, mas desta feita na economia social, doando-os a IPSS, com quem temos protocolo. E, portanto, orgulhamos-nos muito que este programa tenha, em 7 anos e meio, gerado doações de 224.378 bens, estiveram envolvidas quase 100 instituições. Estas instituições pouparam quase 2 milhões de euros em novas aquisições, poupámos 669 mil e tal litros de água, quase 700 mil de água na produção de novos, e também permitimos, com esta reciclagem, uma parte importantíssima de desperdício, quase 58 toneladas de desperdícios que não foram geradas, digamos assim. E fomos sempre um passo além, ou seja, também fizemos protocolos com várias entidades para que também o fim de vida dos bens, que já não são de todo aproveitáveis, seja porque os têxteis já são resíduos, seja os óleos alimentares, os sabonetes, os consumíveis da hotelaria, equipamentos elétricos, etc., também tivessem um fim de vida sustentável. E, portanto, protocolámos com entidades de recolha de papel, de recolha de óleos, de recolha de tecidos, que efetivamente este aproveitamento fosse feito, ou quando não, o desperdício que eles gerasse também algum tipo de riqueza e aproveitamento que depois nós pudéssemos, porque é pago, não é? Pudéssemos também fazer doações a IPSS. E tem sido, de facto, um caminho muito, muito interessante. E, portanto, uma coisa traz a outra. Nós, de facto, agora concretamente relativamente ao objetivo 12, desenvolveu-se um projeto que eu creio que conhecem, que é o Urban Waste, não é? Um projeto piloto desenvolvido em 11 cidades europeias e 2 delas em Portugal, Lisboa e Ponta Delgada. E, de facto, este projeto previa que durante um período de 6 meses os hotéis monitorizassem uma série de medidas para prevenir e reduzir o desperdício alimentar, a substituição dos descartáveis em hotéis, separação de resíduos nos quartos e, de facto, um food tracking device que permitisse efetivamente ter o trajeto das refeições e do desperdício que gerasse. E, portanto, na nossa perspectiva, a questão da redução do desperdício alimentar vem de par com toda uma outra série de reduções da pegada ecológica que deixamos. Como associação, não é apenas o objetivo 12, nós realmente estamos mais centrados noutros objetivos, concretamente no objetivo 17, portanto, das parcerias multissetoriais, contribuímos para o objetivo 1, portanto, indiretamente embora, mas para erradicar a pobreza, para o objetivo 6, água potável e saneamento, e para o objetivo 12, na prática aqui com a produção e consumos sustentáveis. E, portanto, como primeira pergunta, Anabela, creio que podemos ir por aqui, ou seja, compete-nos, por um lado, responder por aqui, obviamente, continuar a fomentar o crescimento sustentável do negócio hoteleiro em Portugal, criando condições para que ele realmente floresça sustentadamente, que a comunidade reconheça o aspecto positivo também por isto, pelo envolvimento em princípios de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, de facto promovendo aquilo que são boas práticas, bons exemplos na parte, de facto, das empresas hoteleiras. Também temos, isso, enfim, é um outro plano, mas de facto um incremento grande nos consumos sustentáveis também dos nossos hóspedes e de facto aqui também temos tido um caminho importante. Eu só queria finalizar dando nota que este programa OSPES, o nosso programa de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental na hotelaria, ganhou recentemente, inclusive, 2 importantes prémios europeus, promovidos pela Comissão Europeia. Através da European Enterprise Promotion Awards, ganhámos o prémio na categoria de Responsible and Inclusive Entrepreneurship em Portugal. Fomos, de facto, a associação que ganhou este primeiro prémio na categoria Responsabilidade Social, mas de motu próprio a Comissão Europeia propôs-nos para um outro prémio, onde fomos vice-campeões, que era o Supporting the Development of Green Markets and Resource Efficiency. Portanto, não apenas na vertente da responsabilidade social, mas também naquilo que foi
digamos assim, a contrapegada ecológica, aquilo que nós vamos deixando de bem para compensar, no fundo, aquilo que é os consumos e o impacto que, repito, como qualquer outra atividade humana, é gerada pela hotelaria. E, portanto, aqui é muito uma situação de give back, de conseguirmos, de facto, compensar por um lado e devolver por outro à comunidade aquilo que de facto são as grandes vantagens que é ter um setor tão forte como este em Portugal. Muito bem, muito obrigada. Eu penso que introduziu aqui o tema seguinte, porque aquilo que falou foi, basicamente, vocês começaram a transformar aquilo que eram resíduos da vossa atividade em recursos para outros setores de atividade e gerando assim também valor económico, mas também apoiando a comunidade e entrando na questão do give back, e isso são fundamentos da economia circular. Ora, connosco temos aqui o engenheiro Pedro Lago da SONAI, que é responsável justamente por este tipo de projetos na SONAI, e eu gostava de lhe perguntar se as questões da economia circular e o desperdício alimentar, se isto não está tudo ligado, e como é que vocês estão a abordar esta questão, o que é que estão a fazer, quer partilhar um bocadinho connosco? Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, parabéns pelo 5º aniversário, parabéns por mais este magnífico evento e cumprimento também naturalmente os meus colegas de painel. Ora bem, tem tudo a ver, claro que sim. Aliás, o modelo de economia circular que temos na SONAI EMC tem 4 pilares fundamentais e, começando do fim para o princípio, nós procuramos aplicar o modelo aos recursos em geral, os recursos que usamos, desde os consumíveis, aos transportes, aos materiais diversos, também aos serviços que prestamos, e isto é relevante e interessante porque cada vez mais os super e os hipermercados funcionam como um ponto de serviço, às vezes circular, para, por exemplo, recolha de alguns tipos de resíduos, rolhas, lâmpadas, etc. E em breve teremos um grande sistema que é o serviço de depósito e retorno das embalagens de bebidas, que vai ser implementado em Portugal, como sabem. Depois temos um terceiro pilar que tem a ver com as embalagens, onde estamos a fazer um trabalho estrutural e estruturante de revisão de todas as embalagens. E, finalmente, mas não menos importante, o produto. E quando falamos de economia circular aplicada ao produto, sendo nós um retalhista de base alimentar, estamos a falar essencialmente de combate ao desperdício alimentar. Relativamente ao desperdício alimentar, a nossa abordagem no continente passa, em primeiro lugar e destacadamente, pela prevenção. O tema é tão importante para nós, só para terem uma ideia, que nós temos uma direção dedicada à prevenção daquilo que nós chamamos a quebra, que não é mais do que o desperdício. Uma direção que tem 20 anos, portanto, nem sequer é um tema novo na SONAI EMC e no continente. E esta direção o que faz é trabalhar com todas as áreas da empresa no sentido de melhorar os processos de reaprovisionamento, logística da operação, de controle de qualidade dos produtos, no sentido de minimizar o desperdício. Mas depois, quando o desperdício está prestes a acontecer e on top desta prevenção, temos ainda aquilo que chamamos de 3 R's. O R do reduzir, o reutilizar e o reciclar, aplicado ao desperdício. E o que é isto? Dando 2 ou 3 exemplos para ficar muito claro. Reduzir é acelerar o processo de escoamento dos produtos em fim de vida. Por exemplo, quando nós colocamos uma etiqueta cor-de-rosa, que com certeza todos conhecem, num produto, estamos a sinalizar que este é um produto que está em excelentes condições de consumo, que passou pelos crivos todos da qualidade, mas que tem que ser consumido rapidamente. E é uma forma de alertar o consumidor para isto. Quando fazemos uma caixa com 5 quilos de frutas e legumes que vendemos a 2,5 € porque são produtos que já estão num estado mais avançado de maturação, a mesma coisa. Portanto, estamos dessa forma a combater o desperdício. Depois o reutilizar, e o reutilizar é entre aspas, naturalmente, não vamos reutilizar alimentos, aqui tem essencialmente o tema das doações. E as doações são um instrumento fundamental de combate ao desperdício, no retalho em geral e no continente em particular. O ano passado doamos mais de 12 milhões de euros a mais de 1000 IPSS de todo o país e, portanto, isto tem um impacto muito relevante, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista social. E depois temos o reciclar na perspectiva de transformar. E esta é uma vertente não menos importante, porque trata-se de dar uma segunda vida a determinados desperdícios que ainda conseguem ser transformados antes de passarem a resíduo.
Estamos a falar, por exemplo, dos chamados produtos de economia circular, em que nós temos um bolo de banana, temos uma gama de doces e chutneys, temos mais recentemente a bread beer, em que, em todos os casos, o que estamos a falar é de produtos que estão próximos do seu final de vida, ou que são excedentes alimentares, que são recolhidos nas lojas, vão para um parceiro industrial que os transforma em novos produtos que são novamente colocados à venda nas lojas. E, para terminar, mais do que as dezenas de toneladas de alimentos que resgatamos por esta via, eu acredito que o mais importante nesta iniciativa é a sensibilização do consumidor. Porquê? Porque estamos a contar uma história simples, mas importante. Estamos a dizer às pessoas que podem fazer isto lá em casa, que se têm uma banana mais madura, não a devem deitar fora, podem transformar e usar para fazer um bolo. Nada de novo, nada que as nossas avós não fizessem de forma intensiva há 50 anos atrás, mas a verdade é que foi algo que se foi perdendo com o tempo, mas que julgo que agora começa novamente a estar nas preocupações das pessoas. Muito bem. Ainda antes de passar aqui ao comportamento do consumidor, e a Fernanda vai-me perdoar, mas eu ainda vou dar a palavra a outra pessoa antes de falarmos sobre isso, que é o nosso tema de final, voltaria aqui ao Aires Pereira para falar um bocadinho ainda sobre a questão da economia circular, porque para a Lipor vocês também utilizam resíduos como recursos, não é? Fizeram recentemente aqui um compromisso com a Ellen MacArthur Foundation. Quer falar um bocadinho sobre isso? Posso falar, e até falo em duas vertentes, porque também sou o presidente da Smart Waste de Portugal, que o Pedro Lago conhece bem, e o Pacto Português para os Plásticos é um compromisso que foi assumido pela Smart Waste com um conjunto de players, diria que estão lá representados todos os grandes players nacionais, que vão desde a área do retalho, da distribuição, os homens dos plásticos, e todos assumimos um compromisso no sentido de conseguirmos, ao fim e ao cabo, em pouco mais do que 5 anos, até 2025, de definirmos um conjunto de metas que são muito relevantes, porque hoje diaboliza-se de alguma maneira o plástico, como se ele fosse desaparecer de um dia para o outro, mas não vai desaparecer. O plástico é um produto que, pelo seu custo e pela sua versatilidade, é muito utilizado, vai continuar a ser utilizado. O que nós precisamos é de o encaminhar e de ter o cuidado de o recolher e de o reintroduzir na cadeia produtiva, por forma a que não vejamos aqueles espetáculos que vamos vendo de plásticos a aparecerem-nos na natureza, em tudo quanto é sítio, e este é um compromisso que as empresas assumiram em conjunto com a Lipor e em conjunto com a Smart Waste de Portugal, que é, desde logo, este ano, definirmos um conjunto e uma lista de plásticos considerados aqueles que são os mais nocivos, os plásticos de uso único, para acabarmos pura e simplesmente com a utilização desse tipo de plástico, garantir que 100% das embalagens são reutilizáveis e dessa forma podem ser recicláveis ou combustáveis, mas garantir que nada será desperdiçado do seu ponto de vista da deposição em aterro ou nos processos de valorização energética, e garantir que 70% ou mais das embalagens plásticas são efetivamente recicladas, aumentando os processos de recolha e, ao fim e ao cabo, o rastreamento dessas embalagens para podermos ter a certeza de que as recolhemos e que as colocamos no sítio onde efetivamente têm a oportunidade de ter uma nova vida, porque o objetivo de todos nós é fazer com que os resíduos sejam recursos, e ao serem recursos são matéria-prima, e quando se fala em economia circular é um termo que é preciso de alguma maneira desmistificar, que é fazer com que nós consigamos que a roda dos produtos seja cada vez menos abastecida através de matérias-primas virgens, hoje cada vez mais distantes, cada vez mais caras, e ainda por cima à custa de acabarmos com aquilo que são as matérias-primas existentes no planeta. Já o Lavoisier dizia há 200 anos como é que isto se fazia, e legarmos às próximas gerações um planeta com qualidade,
e com materiais suscetíveis de dar a mesma qualidade de vida que nós temos tido ao longo destes últimos anos. E também uma das metas que está assumida, incorporar que em média será sempre integrado 30% de plástico reciclado na produção de novo plástico. E fundamentalmente também promover a sensibilização e a educação dos consumidores, que aqui é sempre muito importante. Dava um bom exemplo disto, que é aquilo que se faz na Lipor com aquilo que recolhemos dos jardins, ou que recolhemos das flores que são depositadas nos cemitérios e da matéria orgânica que recolhemos na casa das pessoas, e com tudo isto fazemos um tratamento e produzimos um adubo 100% natural, que se chama Nutrimais. Nós tratamos por ano 60 mil toneladas deste material, que de outra forma iria para um aterro ou iria para a central de valorização energética e volta outra vez a ter uma nova vida. Das 60 mil toneladas que tratamos, produzimos anualmente 15 mil toneladas que o mercado absorve por força de não ser um adubo químico. É um adubo natural, não tem qualquer tipo de introdução de produtos químicos, é só através de um processo de compostagem e através de um processo de controle de temperatura e de higienização que nós conseguimos obter esse produto. São dois exemplos daquilo que é a nossa atividade e daquilo que nós queremos continuar a apostar para fazer o tal desvio que é importante fazermos, que é desviar no contentor, para que as pessoas tenham noção disto, no contentor dito de resíduos indiferenciados, cerca de 40% do material que lá está é material biodegradável, ou seja, são restos de comida, são matéria suscetível de ser valorizada. E isso pesa, ao pesar, pesa 59 euros a tonelada. E, portanto, este desvio faz com que nós tenhamos mais matéria para podermos tratar e dar-lhe uma nova oportunidade. Quase como dizia há bocado o engenheiro Pedro Lago, as bananas em fim de vida não estão estragadas, temos é que ter o cuidado e a logística para as retirar e dar-lhe uma outra oportunidade para voltarem a ser consumidas. Isto, em termos básicos, é a economia circular a funcionar e que nós precisamos de sair daquilo que é uma economia linear, que é produzir, utilizar e deitar fora, para um termo diferente, que é voltar a introduzir na roda da produção de produtos aquilo que é a transformação do resíduo. Isto parece uma coisa um bocadinho utópica e ao fim e ao cabo de empresas como a Lipor. Se nós acabarmos com os resíduos, deixamos de ter operação. Mas eu acho que este é, sem sombra de dúvida, o nosso grande objetivo, que tudo seja e que tenha uma nova oportunidade. Sim, eles não acabam, não é? Eles são reintroduzidos. Mas sabe que às vezes ouvimos algum discurso ambientalista que acha que isto que se resolve de um dia para o outro com um passe de mágica e que a redução é uma coisa que desaparece. A menos que os resíduos passem a fazer parte da dieta mediterrânica, eu não vejo outra forma de os tratar e de resolver este problema. Não, certamente que não. Já agora aproveitava para dizer, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, esta semana está a decorrer uma reunião mundial da ISO, da International Standards Organization, sobre economia circular justamente, ou seja, estão a ser criadas normas internacionais para dar orientações às empresas sobre modelos de negócio relacionados com a economia circular, sobre metodologias que podem ser introduzidas no interior das organizações, sobre terminologia, sobre muitas coisas. Pronto, a Lipor também faz parte desse grupo de trabalho, eu mesma também faço parte, enfim, há aqui vários pontos de contacto. Bem, finalmente vamos ouvir aqui a Fernanda, que eu peço desculpa pela paciência, mas ainda antes de falar sobre o comportamento do consumidor, que é o nosso último tema, eu ainda gostava que falasse aqui um bocadinho de um ponto que não foi abordado pelos colegas e que tem a ver também com a questão da obsolescência programada, que cria muitos resíduos, não é? E a DECO tem aqui alguns projetos e algumas ideias sobre esta matéria. Quer partilhar um bocadinho connosco? Obrigada, Anabela, e também tenho que cumprimentar nesta fase, apesar de já estarmos a mais de meio do nosso painel, mas tenho que cumprimentar a Aliança ODS pelo seu 5º aniversário e felicitar
toda a equipa e em especial o engenheiro Mário Parra Silva pelo trabalho que têm desenvolvido, pelo envolvimento a que nos têm obrigado, e hoje esta conferência é bem prova do resultado desse trabalho. Portanto, uma excelente audiência e painéis também muito ricos na partilha de informação que é útil para todos. Ora, em relação à questão que me coloca diretamente da obsolescência programada, é efetivamente um dos problemas que o consumidor enfrenta, a par de muitos outros, porque, como se estava aqui a referir, há muitas iniciativas, felizmente já neste momento, que permitem ao consumidor fazer escolhas mais acertadas e mais amigas do ambiente, mas essa ainda não é a realidade que nós temos. E a obsolescência programada é um dos problemas que decorre do mundo tecnológico que nós neste momento estamos a viver e da inovação e da competitividade das empresas, que nos trazem produtos cada vez mais inovadores e que o consumidor quer. E depois há aqui um dilema, não é? Que é, por um lado, o consumidor tem preferência por estes novos produtos que são lançados no mercado, mas também há uma forte pressão por parte do mercado para a aquisição dos mesmos e, portanto, lidar com isto por parte dos consumidores também não é o mais fácil. Mas, efetivamente, aquilo que se verifica é que muitos produtos têm uma durabilidade muito reduzida e que facilmente, passado o prazo de garantia, é difícil que tenham reparação. E, portanto, isto coloca um verdadeiro obstáculo ao consumidor para poder participar nesta economia circular. Isto, nomeadamente, no que diz respeito aos resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos, onde esta inovação é mais emergente, onde a pressão do mercado é maior. Portanto, é muito difícil que o consumidor depois consiga participar e ser mais amigo do ambiente. Nós, de facto, temos estado atentos a esta questão e, portanto, temos uma iniciativa que pedimos aos consumidores para fazerem uma denúncia de equipamentos onde se verifica esta situação e, portanto, é uma participação muito útil para que nós possamos recolher informação e dialogar com as empresas sobre esta matéria e organizar as nossas posições reivindicativas. Aliás, é um exemplo que temos também com o Plástico a Mais, que também é um resíduo a salientar aqui nesta conversa, em que também pedimos a participação aos consumidores para fazerem denúncias relativamente ao abuso do uso do plástico, nomeadamente nas embalagens, e, portanto, que condicionam muito a compra dos consumidores. Portanto, efetivamente, mesmo que o consumidor, e para concluir esta primeira pergunta, efetivamente ao consumidor é difícil que possa fazer escolhas se o mercado não oferecer os produtos para que o consumidor possa fazer a escolha mais acertada e mais sustentável. Portanto, o consumidor aqui sozinho não pode ter um papel muito, muito ativo. É claro que as campanhas de sensibilização e de educação do consumidor são importantes para que ele possa participar, mas efetivamente aquilo que o consumidor precisa é de mais informação que não seja enganosa, precisa de produtos mais sustentáveis e a preço mais acessível para que possa adquiri-los, precisa de produtos que sejam mais fáceis de reparar, que tenham maior duração, que sejam de fácil atualização e que sejam de fácil reciclagem. E assim é mais fácil fazer campanhas de sensibilização para que o consumidor possa participar nesta economia circular. De outro modo, será muito difícil e, portanto, as medidas políticas, claro que também estou de acordo que por vezes podem ser de difícil implementação, mas esta força das medidas políticas é que pode criar muitas vezes esta sinergia entre aquilo que é preciso que os consumidores façam e aquilo que é preciso que os agentes do mercado também disponibilizam. Isto é um problema do ovo e galinha, não é? Quer dizer, é o consumo, ou é a produção, ou é o consumo, pronto. De acordo com o entendimento da Agenda 2030, é o consumo que é o driver da produção. Ou seja, a escolha do consumidor, se eu escolher não comprar determinado produto, digamos que eu estou a condenar um bocadinho ao fracasso. Mas adiante. Consegue ver emergir um padrão de consumo diferente ou não? Eu penso que esse padrão já está efetivamente a emergir, porque os consumidores hoje estão mais atentos e, portanto, reconhecem que
As alterações climáticas é um dos problemas que nós temos que enfrentar atualmente e portanto, há já estudos feitos nesse sentido. 90% dos consumidores europeus reconhece o problema ambiental e a necessidade de combater esse problema ambiental, e reconhece que cerca de 83% dos consumidores que é importante que haja legislação para proteger o ambiente. E nesse sentido, como há pouco, e permita-me reforçar novamente, embora também concorde que o consumidor seja aqui um driver desta mudança, e efetivamente, se não houver um reconhecimento do direito do consumidor à reparabilidade, à durabilidade dos produtos, e que efetivamente o mercado não disponibilize estes produtos ao consumidor, é muito difícil conseguir fechar o ciclo que se deseja para ter uma economia circular, porque efetivamente o consumidor tem dificuldades em participar. Portanto, não pode ser só por uma ação crítica do consumidor, se me permitem, não pode ser só por uma escolha, porque se é a última análise o mercado não oferecer esses produtos, então eu não compro, eu não consumo, eu não vivo, portanto, porque nós precisamos de consumir para sobreviver, claro, não é? Claro. E, portanto, embora seja importante, e acho que aqui o papel que as associações de consumidores têm são relevantes, porque podem dar uma maior voz ao consumidor nestas reivindicações, para além de podermos trabalhar mais com o consumidor no sentido de o sensibilizar, e nós temos inúmeras ações nesse sentido. Efetivamente, enquanto associação, nós e as nossas congêneres europeias, que têm estado muito concentradas nesta questão da sustentabilidade, em parceria com a União Europeia, portanto, damos voz e podemos dar mais força ao consumidor, ajudá-lo a mudar o seu comportamento, sensibilizá-lo para a importância de mudar o comportamento. Mas, efetivamente, o consumidor precisa de ter os produtos no mercado, precisa de ter informação que seja fidedigna. Por exemplo, um dos problemas que o consumidor hoje enfrenta é a questão do greenwashing. Portanto, as alegações ambientais hoje, reconhecendo o mercado, que o consumidor está cada vez mais preocupado com esta temática, faz uma grande pressão e, portanto, há muitas alegações ambientais que não são absolutamente verdadeiras ou que o consumidor não tem como certificar-se sobre as mesmas. Só para vos dar um número que acho muito curioso, em todo o mundo existem mais de 450 rótulos ou certificações ambientais. Ou melhor, alegações ambientais. Aquilo que é preciso são exatamente sistemas de certificação, como é o rótulo ecológico, mas que também precisa de se expandir, para que o consumidor tenha efetivamente confiança numa escolha sustentável quando adquire aquele produto. E o que os consumidores nos dizem, nos estudos que são feitos, e nomeadamente através do Eurobarómetro, é que isto condiciona a escolha dos consumidores em 50%. Efetivamente, os consumidores escolhem com base nestas alegações ambientais. Mas 61%, um último estudo que foi feito pelo Eurobarómetro, 61% considera que é difícil ter o reconhecimento se estes produtos são mesmo amigos do ambiente, porque efetivamente há muitas informações aqui que são prestadas que são enganosas ou que são fraudulentas. Isto lança a confusão, a desconfiança do consumidor e limita a sua participação, e limita até a sua participação em todo este sistema. Portanto, estes drivers precisam efetivamente ser melhorados e trabalhados. Tem que haver mudanças legislativas que forcem um bocadinho mais esta situação. E penso que agora, com o Pacto Ecológico Europeu, haverá novas medidas legislativas que possam garantir a reparabilidade dos produtos e a durabilidade dos produtos, para que, de facto, então, o consumidor possa fazer a escolha mais acertada. Muito bem. Obrigada, Fernanda. Cristina, voltando aqui a si, acha que o turismo sustentável tem potencialidades, sendo uma escolha também mais sustentável da parte dos consumidores, para ajudar aqui na recuperação desta situação de pandemia que nós estamos a viver?
Bem, Anabela, essa também é uma daquelas questões, a tal de $1 milhão, não é? Ou seja, se no futuro mais próximo as pessoas vão estar, os nossos viajantes, mais preocupados com as questões sanitárias ou com a sustentabilidade. Nós já vínhamos verificando, tal como a Fernanda dava nota da questão da sustentabilidade dos produtos e da sua verificação e da escolha do consumidor, que também no que tange aos serviços, há efetivamente uma procura acrescida quer por serviços que tenham certificações ambientais, e de facto também na nossa área existem várias, como também por hotéis e prestadores de outros serviços ao longo da cadeia que se afirmassem como podendo-lhes, como diz agora a WTTC, permitir uma experiência de viagem com propósito e responsabilidade. No entanto, estávamos ainda naquela zona de fronteira em que saber se efetivamente o turista está disponível para pagar mais por isso é um pouco diferente, ou seja, uma coisa é presumir que efetivamente há um compromisso do hotel, enfim, pronto, com a sustentabilidade, outra é efetivamente estar disponível para pagar perante um hotel que tem efetivamente uma política de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental, até certificado, etc., estando disponível para pagar mais por isso, ou seja, em igualdade de circunstâncias, o consumidor com certeza que vai preferir de facto o hotel que lhe garante, enfim, ficar melhor e de paz com a sua alma, digamos assim, do que outro. Isto foi evoluindo até ao ponto de hoje, de facto, já não ser algo nice to have, mas toda a hotelaria sentir que este compromisso já é um must have, porque senão já nem está no radar do consumidor. E, portanto, na contraface desta moeda está também o compromisso do próprio viajante com a sustentabilidade. Porque isto é tudo muito bonito, mas se nós depois vamos para um hotel e temos um perfil de consumo que é de todo afastado daquilo que fazemos em nossa casa e daquilo que procuramos um determinado hotel ou um determinado alojamento porque ele é sustentável, não é? Ou seja, tem as certificações certas, está envolvido com as comunidades locais, contribui para a economia local, adota práticas sustentáveis, gestão de resíduos, otimização de consumos de água e energia, envolvências em causas sociais e ambientais, mas depois o nosso consumo e o nosso comportamento quero lá saber, estou aqui, consumo a água que quiser, ponho sistematicamente as toalhas para lavar, critico porque não tenho... Passo agora, não é isto que eu queria dizer, mas enfim, não tenho o camembert e só tenho o queijo da ilha. Isto, efetivamente, ou classifica ou põe no ranking algumas coisas deste tipo, isto de facto é incoerente. Daí também que, efetivamente, por um lado, nós sentimos que esta tendência veio para ficar. Não nos parece, e daquilo que vamos lendo e que eu vou lendo sobre as tendências do viajar no futuro mais próximo, ele realmente vai ser feito, como diz novamente a WTTC, com foco no propósito e na responsabilidade. E vai querer integrar também as questões da saúde como mais uma dessas práticas que a hotelaria e os destinos têm que assumir. Eu tenho que reganhar a confiança em viajar. E isso é-me dado porque, efetivamente, há preocupações clean and safe, não é? Mas não vão descurar que isto tem que ser continuamente acompanhado, efetivamente, de opções desses destinos e dos hotéis com sustentabilidade. Uma coisa não vai destronar a outra. E, portanto, mas faz sentido, então, que o consumidor também viaje não com máscaras descartáveis, mas reutilizáveis, que pense, de facto, no tipo de consumos que tem. De facto, achamos que as coisas estão, e nota-se, estão muito relacionadas. Se bem se lembram, esta questão do flight shame do norte da Europa, e muito alavancada também pela postura da Greta Thunberg, etc. Para nós temos que encarar isto é prejudicial para nós, não é? Porque Portugal depende em mais de 90% do transporte aéreo e ele é insubstituível. Portanto, como é que o podemos fazer? Podemos fomentar outro tipo de deslocações dentro do nosso território. Daí a Associação de Hotelaria de Portugal ser fortemente apoiante de
de um restaurar, digamos assim, e de um reabilitar e de um investir no transporte ferroviário, em melhores infraestruturas de transporte público, na utilização de energias alternativas, porque efetivamente aquilo que nós não podemos prescindir é de facto que os turistas cheguem a nós pelo transporte aéreo. E, portanto, também não podemos embarcar em políticas de dizer, não, isto de facto nós temos é que diminuir a pegada do transporte aéreo, portanto não venham de avião até cá. Se não vêm de avião, não vêm de todo, nem sequer conseguimos sustentar o que temos. Portanto, isto, Anabela, um pouquinho esse dupla face da coisa, não é? Ou seja, de um lado, efetivamente, ter que apontar para um turismo sustentável, mas todo ele, não é? Portanto, numa base social, económica e ambiental, em que, efetivamente, os stakeholders se preocupam com o deixar esta marca, porque ela também vende, porque nós já sabemos que esta tendência está cá. Não há dúvida que vai sempre optar pelo serviço que tem esta marca de sustentabilidade, e neste momento a nossa hotelaria é a grande virtude de termos uma hotelaria de facto com infraestruturas excelentes ao nível da Europa e ao nível mundial, é que já pode dar esse passo à frente. E por outro lado também, mesmo que são as medidas de apoio, inclusive agora a própria o incremento que foi dado à linha da qualificação para a oferta, já presumo que uma parte muito importante da valorização dos projetos para efeitos de financiamento vem deste compromisso, destas obrigações que se assumem com a sustentabilidade. Mas, de facto, tem que ser, eu já estou a responder um bocadinho a uma pergunta à frente, já sei, mas o estilo de vida dos consumidores tem realmente que também aderir a isto, porque senão ser só one way não dá resultado nenhum. É uma solução de duas vias, é da parte empresarial e da parte, obviamente, do consumidor. Voltaria aqui ao Pedro Lago a perguntar-lhe justamente sobre isso. Acha que há um novo padrão de consumo? Vocês notam isso nas vossas lojas, nas escolhas que são feitas, etc.? Eu acredito que vou dar aqui uma nota ligeiramente dissonante relativamente àquilo que foi dito. Sim, naturalmente, e estamos todos de acordo, há uma tendência crescente para a preocupação pela parte do consumidor e para a incorporação nos seus processos de decisão dos temas ligados à sustentabilidade. Contudo, há sempre um mas, não é? Contudo, primeiro, aquilo que os estudos dizem é aquilo que o consumidor verbaliza, mas nem sempre isso se verifica na prática, na mudança de hábitos. Por outro lado, sabemos também que mudar hábitos é uma coisa difícil. Claro que os hábitos têm aqui uma característica muito particular, é que são difíceis de mudar, mas quando se mudam, depois é difícil voltar atrás e transformam-se numa nova norma. E, portanto, eu acredito que estamos numa altura de mudança e julgo que, inclusivamente, esta maldita pandemia que todos vivemos também está a dar um contributo importante para essa mudança. E há diversos estudos, enfim, também lemos os estudos todos, como é evidente, que dizem que se os temas da sustentabilidade até ficam muitas vezes um bocadinho adormecidos nesta altura de pandemia, porque naturalmente há temas mais emergentes e mais que preocupam mais as pessoas, nomeadamente o tema da saúde, né, que está acima de todos os outros. A verdade é que no contexto de pós-pandemia, provavelmente estes temas vão emergir. Portanto, há aqui uma nota um bocadinho ambivalente e temos exemplos para todos os gostos. Eu vou-vos dar dois exemplos muito rapidamente. O continente foi pioneiro na introdução de sacos reutilizáveis para a compra das frutas e legumes há mais de 2 anos atrás, no sentido de evitar o desperdício dos sacos de plástico ultraleves nas frutas e legumes. E houve um enorme consenso à volta da medida, os consumidores adoraram a iniciativa, os nossos concorrentes também, naturalmente, implementaram as suas iniciativas. No entanto, a verdade pura e dura é que ainda é uma minoria a quantidade de pessoas que utilizam sacos reutilizáveis nas frutas e legumes. E, portanto, as pessoas acham muito bem, mas depois nem sempre na prática verificam. Por outro lado, por exemplo, a caixa zero desperdício, que há bocadinho referi, das frutas e legumes em final de vida, tem sido um enorme sucesso, o que nos mostra também que há aqui um paradigma que está a mudar. O consumidor já não exige apenas produtos perfeitos e se
forem vendidos a um preço justo e se perceber que, de facto, há aqui um valor social ou ambiental por trás, também começa a estar mais predisposto a aderir a este tipo de iniciativas. Portanto, eu julgo que estamos num momento de mudança, acredito que novos padrões estão a começar a nascer, mas também temos que ter consciência que ainda temos um longo caminho pela frente. Mesmo uma nota só para terminar, a dizer que o tema do desperdício normalmente está muito ligado com a escassez de recursos. E eu costumo dizer muitas vezes que há 50 anos atrás havia pouquíssimo desperdício. Eu lembro-me, não há 50, mas há pouco menos do que isso, quando estava na casa da minha avó em Ponte de Lima, num meio mais rural, em que não havia praticamente desperdício. Porquê? Porque havia um bem muito escasso na altura, que era o dinheiro. 50 anos envolvidos, nós temos de novo um bem escasso. Já não é tanto dinheiro, mas é de facto este planeta, porque não temos mais nenhum. Não temos mais. E isto talvez seja o trigger que começa a fazer mudar os comportamentos. Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Aires Pereira, quer-nos dar um último comentário antes de nós fecharmos a nossa sessão, que estamos aqui em cima da hora? Eu posso dar, e até a propósito do consumidor, a nós, como sabem, todas as mudanças que têm a ver com resíduos têm a ver com o comportamento das pessoas. Exatamente. E essa é, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade que temos, porque as campanhas de sensibilização que são necessárias, e agora para este processo, nomeadamente do porta a porta, tem que se falar com todas as pessoas para as sensibilizar para duas questões. Primeira, que o comportamento que possam ter a partir do momento em que têm aqueles equipamentos disponíveis vai também resultar numa descida daquilo que é o valor que pagam pelo resíduo que produzem, porque esse tem que ser um incentivo que tem que ser criado para que as pessoas também sintam que vale a pena o esforço que fazem. E a segunda é a credibilização do trabalho que nós fazemos. As pessoas têm que perceber que a sua atitude em casa tem resultado na nossa operação. E muitas vezes somos surpreendidos com imagens que nos vão surgindo e que descredibilizam completamente o sistema, que é ver-nos recolher para a mesma viatura todo o tipo de resíduos quando as pessoas fizeram a separação em casa. E, portanto, esta mudança de comportamento é muito importante, porque senão nós não conseguimos, por muito esforço que possamos fazer, as autarquias, a LIPOR, para implementar novos sistemas, se não conseguirmos a confiança do consumidor, a confiança da pessoa que está do outro lado e que faz a produção dos resíduos, dificilmente nós conseguimos quer cumprir as metas, quer fazer aquilo que o Pedro logo há bocadinho dizia, que é o mais importante, que é continuarmos a preservar este planeta, sob o ponto de vista de não continuarmos a esgotar os seus recursos e a deixarmos uma herança pesadíssima, sob o ponto de vista ambiental, para as próximas gerações, porque enterrar resíduos como sem qualquer tipo de tratamento, como a nova lei permite que seja feita para tapar minas e pedreiras e essas coisas todas, é algo que é um retrocesso enorme em todo este processo que nós vimos credibilizando desde que começamos a fechar lixeiras. As lixeiras fecharam-se há 20 anos a esta parte. Em qualquer terra havia uma lixeira que fumegava durante o dia todo, onde nós depositávamos lá resíduos. Isto foi um trabalho que foi feito nestes últimos 20 anos, em que as pessoas passaram a acreditar e agora começamos a dar sinais muito errados relativamente àquilo que é o esforço. E, portanto, eu diria que tudo assenta na confiança que as pessoas possam ter na operação, e ela resulta tão melhor quanto essa confiança seja mais forte, e daí a importância, a Fernanda Santos referiu várias vezes ao papel do consumidor, e o consumidor acreditar que aquilo que faz e as opções de compra que fazem, que se traduzem efetivamente numa melhoria daquilo que é o serviço prestado. E também não podemos esquecer, a doutora Cristina Cisa Vieira há bocado falou nisso, da importância do custo. O custo não pode ser todos os dias, cada vez que nós fazemos uma melhoria, aumentamos uma taxa. Ou seja, o próprio sistema tem que gerar mais-valias que permita a redução da taxa e não o aumento dessa taxa. E, portanto, eu acho que este é o esforço que temos pela frente para conseguirmos vencer esta batalha da sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Fernanda, quer dar aqui uma última palavra também?
Eu acho que estamos a mudar também, estou muito confiante. Nós próprios, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, também mudamos, porque historicamente estas questões ambientais não eram as questões prioritárias na defesa do consumidor e, portanto, também estamos a mudar para poder ajudar mais os consumidores, para lhe dar mais informação, para colaborar e sensibilizá-los, mas também porque eles nos estão a exigir mais sobre este tema e, portanto, isto é um sinal muito importante que as coisas estão a mudar neste momento. Eu acho que o reconhecimento que as alterações climáticas são um problema presente e urgente e a própria situação que estamos a viver com o Covid está a obrigar as pessoas a refletirem um pouco melhor sobre o seu estilo de vida e sobre a necessidade de mudar. Há coisas que nós não controlamos e começamos a sentir isso e, portanto, é preciso mudar antes que elas se tornem incontroláveis e o Covid trouxe-nos essa lição. Muito bem, muito obrigada. Cristina, uma última palavra? Ou mensagem? Bem, quer dizer, eu aqui o que apelo mais do que tudo, não é? Como imaginem, nem poderia ser de outra maneira, é que neste momento possamos ser todos o mais responsáveis que há e fomentar tudo isso junto dos que nos estão próximos para rapidamente podermos recuperar a liberdade de passearmos, de consumirmos turismo e de o fazermos sustentavelmente e responsavelmente. As associações têm aqui, de facto, também um papel muito importante a desempenhar e esta, no fundo, ganhar escala de uma forma coletiva, dando a cada um das empresas esta oportunidade de somarem o seu esforço individual e de ele ter outro relevo, é fundamental. E não devemos ter, de facto, complexos. É mesmo necessário para o nosso país e para a nossa sanidade mental podermos viajar e fazê-lo hoje. Eu acho que sim, os comportamentos estão a mudar, vai haver aqui este equilíbrio enfim, não me parece que efetivamente as pessoas estejam também mais disponíveis para pagar mais pela sustentabilidade. O próprio sistema tem que realmente internalizar esses custos e, no fundo, já não ser uma opção fazer diferente. E isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, induz-se comportamentos pela forma também como a hotelaria e os prestadores de serviços estão no mercado, não é? Portanto, todas as coisas juntas vão ajudando a que, efetivamente, os objetivos de desenvolvimento sustentável se cruzem uns com os outros e consigamos, efetivamente, ir-nos afirmando de uma maneira que, enfim, que é benefício do planeta e de todos nós, não é? Acho que o que há pouco se dizia, no fundo a Fernanda dava nota disto, ou seja, nós próprios estamos cada vez mais atentos a que tudo está ligado, não é? O nosso planeta está ligado à forma como consumimos, a forma como consumimos está ligada à forma como produzimos, a forma como produzimos está ligada à forma como os apoios são dados, como somos encarados, também do ponto de vista dos poderes públicos, políticos, financeiros, etc. E, portanto, passar de um nice to have para um must have, outra vez usando essa expressão, é algo que está a ser internalizado por todos, creio eu. A pandemia acelerou isto, vamos ver se, apesar de tudo, enfim, encontramos aqui algum equilíbrio para todas as associações, governos, privados, esta maravilhosa organização da Aliança ODS Portugal, possa de facto contribuir para que façamos consumos também na área do turismo responsáveis, mas sem penalizar esta área fundamental para o nosso país. Desculpa, isto é também um apelo, neste momento não podemos viajar, mas estamos desertos para o fazer. Eu ia dizer exatamente isso, eu acho que neste... É a primeira coisa que vamos fazer, não é? Além de comprar os beijinhos, é viajar. Tem o país consigo, eu acho que todos precisamos, por uma questão de sanidade mental e obviamente também para ajudar a nossa economia. Nós queremos ir às esplanadas, queremos ir aos restaurantes, queremos usufruir dos hotéis e dos belos espaços que temos, mas de facto neste momento não temos essa possibilidade. Bem, eu agradeceria a todos a vossa participação, acho que conseguimos tocar aqui, embora de forma rápida, alguns temas que considerávamos que era interessante aqui partilhar. Portanto, da nossa parte, muito obrigada a todos pela vossa participação, muito obrigada a todos também. Tenho muita pena de não ter sido possível dar resposta às questões que foram sendo colocadas. Algumas também tinham a ver um bocadinho com regulamentação e que estão um bocadinho fora da nossa esfera de influência e de atividade, mas muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Saúde, fiquem bem. Fiquem bem.